Vamos falar hoje sobre da emancipação da alma, livro dos espíritos. Vamos ver aqui o que os espíritos disseram a Kardec a respeito do sono e do sonho, né? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do invólucro, quanto mais grosseiro é este. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Uma questão muito interessante a respeito do sono e do sonho. O primeiro, o sono, isso é de longa data, que dizem, né? Infelizmente, são ideias ditas de boca em boca, sem nenhuma pesquisa, né? Mas simplesmente por acharem convencional dizer, todos repetem, é igual a criança, que o sono alimenta o corpo. Na verdade, o sono para aqueles que não admitem o espírito, diga-se de passagem, né? Porque para o espírita é inadmissível que ele diga que o sono, né, refaz o físico. Não, o sono não refaz o físico. O sono é simplesmente um estado de torpor do corpo. O corpo fica inerte, não está na sua atividade constante, porque o seu agente, que é o espírito, se distanciou dele. Então, claro, desde o início das minhas palestras eu sempre digo, baseado em pesquisa, o corpo não responde por nada. O espírito é o agente em todos os aspectos da vida. Então, estando o espírito afastado do corpo, o corpo estará sem atividade, porque quem exerce essas atividades é o espírito, através do corpo. Então, o sono, ele não é um refazimento, não é um alimento para o corpo, ele é o afrouxamento para a libertação, vamos dizer assim, parcial do espírito. O espírito se torna livre parcialmente, porque ele terá que retornar a algum momento, né? Esse desprendimento parcial que nós temos, que nós chamamos de sono, ele não ocorre só no período noturno, né? Onde nós temos assim a constância de nos libertarmos do corpo, não. A partir do momento em que o corpo relaxa, o espírito aproveita para se distanciar dele. Não é só no sono. O espírito, toda vez que há um relaxamento do corpo, o espírito se afasta dele. Vai ter com aqueles que são do seu caráter, outros ficam perdidos no próprio âmbito que estão, outros vão dar vazão às suas paixões, às suas ideias, né? Mas sempre há o afastamento do espírito, em qualquer momento em que o corpo relaxa. Então, os espíritos orientaram a Kardec que o sono é uma morte, vamos dizer assim, aparente. Todo dia nós morremos. Por quê? Porque nós nos libertamos do
corpo, nós nos afastamos dele. Agora, a sua libertação, ela não ela não cessa de uma vez só, porque o espírito ainda está reencarnado. Então, é por isso que o espírito retorna para o corpo constantemente. E claro, nesse retorno, de acordo com as suas ideias, os seus sentimentos, os seus ideais, ele traz a lembrança, né? Seja ela um lapso de lembrança ou não. Mas por que o espírito, ele não traz essa lembrança de forma total? Porque o corpo é, infelizmente, um envoltório pesado para o espírito. As ideias espirituais, para o corpo, ela é sutil. Então, quando nos aproximamos do corpo, essas ideias, elas ficam em nós, espírito, vamos dizer assim, para a nossa compreensão, né? Mas isso não quer dizer que nós não trabalhamos, nós não nos encontramos com os nossos entes queridos, nós não fomos dar vazão a certas ideologias, né? Nos povos mais antigos, o sonho, esses sonhos, eles eram tidos como sonhos onde esses grandes povos se aproveitavam para direcionar sua vida, né? Era por intermédio do sonho que esses chamavam de magos, outros não eram médiuns, porque o nome médium surgiu de Kardec para cá. Nos povos mais antigos, esses médiuns que hoje nós chamamos, tinham outros nomes, eram magos, eram feiticeiros, era pitonísia, era esses nomes, né, que esses médiuns tomavam como eles relatavam os sonhos que eles tinham. Isso dava muito com os faraós. Você pega o livro convencional, né, do Egito, você vê lá que os faraós, eles usavam muito o sonho para distinguir o que iria acontecer com o seu povo e até com eles mesmos. E daí eles tiravam a diretriz da sua vida com essas revelações que ele tinha no sonho. Até porque nós espíritos, por intermédio do sonho que não é sonho, né? Novamente repetimos, essa colocação de sonho é para dar um sentido a explicar aquilo que vamos explicar de forma geral. Mas o nome não é sonho, é desprendimento. Então, mais uma vez dizemos, é inadmissível que uma pessoa que se diz espírita utilize desses vocábulos para explicar as questões do espírito, a não ser que ela seja para uma explicação geral, para que as pessoas tenham um foco, um sentido para compreender o que vai se falar, como Kardec colocou aqui. O sonho e o sonho, mas dando a explicação no aspecto espiritual, porque é relacionado ao espírito. Então, nós não sonhamos, nós simplesmente vivenciamos o nosso estado natural como espírito, né? Onde vamos dar vazão às nossas ideias, vamos buscar explicações a respeito das nossas preocupações, né? E claro, o espírito é sempre livre, nós somos livres. Então, essa liberdade nos proporciona buscar aquilo que nós desejamos. Os espíritos dizem que quando nós nos afastamos do corpo, que a nossa atividade fora dele é intensa, nós trazemos os miasmas dessa atividade intensa e o corpo sofre
vamos dizer assim, esse cansaço, não é que o espírito esteja cansado, né? Mas o espírito traz essa energia que acaba enfraquecendo o físico. Ele sente o revés no físico. Isso está no livro dos espíritos, né? Então nós sentimos, de acordo com a nossa atividade ou com a nossa orgia, né? E tem gente tem espírito quando sai do corpo faz miséria, aproveita para dar vazão a tudo quanto é de comportamento. Quando chega no corpo, chega arrasado, principalmente gostar de uma birita, né? Sai do corpo, vai, porque as nossas concepções e o nosso comportamento físico, no físico, nós não nos libertamos porque nos afastamos dele. Porque esses ideais pertencem a nós, espíritos, e não ao corpo. É por isso que quando saímos do corpo, vamos dar continuidade àquilo que somos. Ninguém muda de um dia para o outro. Ninguém transforma as suas ideias de um dia para o outro. É a mesma coisa do trabalho espiritual. Uma vez eu tive uma oportunidade de sair do corpo. Eu saí, me afastei do corpo, tive essa oportunidade de me deparar com esse fato. Eu, com uma pessoa da minha relação, eu passei, ela estava em um local fazendo um determinado atividade, e eu perguntei mesmo assim, mas essa pessoa, ela não faz isso no corpo, né? Algumas vezes nós associamos certas vivências de anterior ao presente. É por isso que temos que ter cuidado e temos que estudar. Que é para depois não sair do corpo, debelando a imagem dos outros, porque eu chamo isso de irresponsabilidade. É por ser espírita, eu tive um desprendimento, eu tive um sonho, fulano estava assim, estava assado. E muitas das vezes não é uma vivência real. Né? Então a criatura tem que estudar, porque senão ela passa a se ridicularizar. Da mesma forma, é quando uma pessoa diz assim, eu sonhei com fulano, vai dar cobra. Vai dar cobra. Não, outra vez não. Se sonhar com Luciana, vai dar girafa, porque do jeito que é grande. Eu digo logo. Se sonhar com Luciana, vai dar girafa. Então, brincadeira. Quer dizer, associa uma coisa que não tem nada a ver com outra. Isso quer dizer que nós levamos as preocupações, os nossos comportamentos físicos, ao largar o corpo, nós continuamos com esses mesmos comportamentos. Ou então assim, eu sei que um cai de sapato, isso é morte. Agora, o que é que o pobre do sapato tem a ver com caixão? O que é que o pobre do sapato tem a ver com morte? Você com chulé? Eu sonhei com piolho, olha, alguém vai morrer em quantidade. É mesmo? Olha o pobre do piolho, desse tamanho. Quer dizer, essas ideias, olha minha gente, nós somos ainda criaturas tão atrasadas que nós não imaginamos. Eu estava escutando uma pesquisa a respeito dessa questão de bater na madeira, que até hoje, nós estamos no século XXI, até hoje as pessoas ainda usam essa manifestação. Essa manifestação foi de povos indígenas há 400 anos, que tinha como assim, proteção, eu esqueci o nome da madeira, eles eram um pé de árvore, e essa madeira, ao bater, ela lançava faísca. Porque eu esqueci, na hora eu esqueci de anotar o nome. Ela lançava faísca. E esses povos indígenas atribuíam que eram os deuses que eles acreditavam, que nesse momento o protegiam daquela manifestação negativa que eles
exprimiam através das ideias. Olhe, minha gente, 400 anos nós ainda estamos presos a isso. Imagine que atraso moral nós temos, que atraso, é um atraso moral. Como é que um bater na madeira vai livrar ninguém dos seus comportamentos morais errôneos? Isso não existe, né? Da mesma forma, são os sonhos ao qual nós atribuímos que é sonho. As ideias que nós alimentamos, até depois da morte, ela nos acompanha, porque são ideias que elas se condensam. Nós somos a imortalidade, nós é que somos a imortalidade, nós somos imortais, né? Não é que exista um mundo imortalista, nós é que somos imortalistas. E esse mundo imortalista é que nós criamos para vivermos. Porque lá no livro O Céu e o Inferno tem vários depoimentos de espíritos que acreditavam no nada, morreu, acabou. Esses espíritos, ao desencarnar, passaram a viver esse mesmo estado de descrença do nada, porque é o mundo que eles criaram. Da mesma forma é André Luiz. André Luiz pegou a mala do corpo e transportou para o mundo dos espíritos. Pronto. É o mundo de André Luiz, não é o mundo imortal. O mundo que nós somos, o mundo imortalista, é o mundo de André Luiz. O mundo de André Luiz tem todo o aspecto físico. É diferente. Você estuda o livro dos espíritos, primeiro que os espíritos dizem que os espíritos reencarnam em mundos. Quando ele se purifica, o universo é a sua casa. O universo. Então, nós não temos parada eterna. Ou seja, você foi criado para viver nesse mundo, você vai viver nesse mundo até a eternidade. Não. A nossa eternidade está de acordo com os nossos ideais. Quanto mais o espírito preso à matéria, mais os seus ideais são restritos. Quanto mais o espírito distanciado da matéria, mais os seus ideais é infinito. Né? Então daí se vê que mesmo sendo espírita, nós temos que ter cuidado, porque o espiritismo, o trabalho do espiritismo é a reforma moral do homem, mas o espiritismo jamais obrigou ninguém a segui-lo e não diz a quem quer que seja, é proibido isso ou aquilo. Ele mostra as consequências, é diferente. Mostrar a consequência é dizer à criatura a responsabilidade que ela terá diante dos seus atos, é dar a ela o que cabe a ela responder. É por isso que a criança ou adolescente, ele responde como espírito, ele responde tanto quanto o encarnado adulto, porque quem está criança é o corpo, não é o espírito. Tanto sim que quando esses espíritos encarnados estão sofrendo obsessão, os espíritos obsessores dele diz, eu não estou vendo nenhuma criança, porque ele não está vendo mesmo não, ele está vendo o corpo, mas ele não está vendo o espírito, ele está vendo o espírito adulto. É ainda, infelizmente, uma confusão por força da falta de compreensão e também de uma busca mais apurada de estudo. Porque o próprio livro, a própria colocação de Kardec é que diz que o corpo, o espírito vai se manifestando de acordo com o desenvolvimento do corpo. Bom, se o espírito vai se manifestando de acordo com o desenvolvimento do corpo, isso quer dizer que o espírito não é criança, ele é adulto, entendeu?
Então, é uma questão onde tem que se prestar muita atenção. É aí que está que as ideias espíritas influenciam a nossa situação melhor no mundo espiritual. E muito. Mas, claro, não sendo, como é que se diz, querendo sempre a ponga de outro. Você tem que se preparar. Você tem que buscar. Porque o livro da codificação, ele não é um ensinamento que se aprende de uma noite para um dia, né? Com atenção, o olho no livro e a atenção no que vai se fazer, no que eu vou fazer, no que tem para fazer. É um investimento que você tem que ter de tempo, né? De econômico, porque você tem que investir. E acima de tudo, de dedicação e constância. Porque não é um livro de fácil aprendizado. Os livros da codificação são livros eminentemente científicos. Agora, claro, não é uma ciência convencional. É uma ciência espiritual. Porque ela aborda todos os aspectos da vida do espírito. Todos. Desde o seu aparecimento no animar dos círculos inferiores até o seu estado moral no mundo em que ele vai se encontrar, que é o seu mundo de origem, o mundo espiritual, né? Porque o encarnado diz assim, a respeito dos vícios, se eu beber, se eu fumar, se eu me prostituir, eu vou morrer. Se eu não fizer, eu vou morrer sempre. O problema não é morrer. O problema é as consequências após a morte. Porque desencarnar todo mundo vai, né? Morre, né? Morrer todo mundo vai, que não é bem, o termo não é morrer, né? Nós vamos passar pelo fenômeno da morte, porque eu acredito assim, quando a gente diz que vai morrer, dá uma conotação de que tudo vai se acabar. Mas o fenômeno da morte é outra questão. É o afastamento do espírito do corpo, né? Cada um vai para o seu lado, para não ter briga. Um vai para o túmulo, outro vai para o mundo do espírito. É onde eu costumo dizer que nascemos só e morremos só, né? Não adianta tanta pena, porque você nasceu só, você vai morrer só. A não ser que seja um obsessor, né? Que aí vai querer que morra grudado. Né? Mas mesmo assim, no mundo dos espíritos, coitadinho, não vai se dar, porque não vai encontrar, que a própria lei não permite, né? É a questão da punição. Então, a informação espiritual que o encarnado leva no seu desencarne e no sono, no seu desencarne parcial, que é o sono, é de relevante importância, porque ele contribui para o seu próprio progresso. Ele não fica sendo um torpor na vida de outro, uma pedra no caminho. Porque as ideias, tanto elas no campo físico, tanto no espiritual, elas perturbam o progresso. Isso é fato. Nós vivemos de ideias. Nós construímos tudo, sendo ele no aspecto físico-moral, pelas ideias. É por isso que ninguém aqui é privilegiado de coisa nenhuma. Ninguém aqui é portador, como muitos acham, né? De conhecimento total, que está até falando com Deus. Ninguém aqui é representante de Deus, porque o homem, o encarnado, ele é, tanto o encarnado como o desencarnado, ele tem o atributo maior dado por Deus, a inteligência. E é pela inteligência que Deus age. Não há outro meio de que a lei use sem que não seja inteligência.
E é por força da inteligência que o homem tende a progredir. Mesmo de má vontade, mesmo de má fé, mas ele tem que progredir. É pela inteligência. Então, nesse construir das ideias, os Espíritos dizem o seguinte: por mais equivocada que sejam as ideias naquela época, mas no futuro ela servirá. Por mais equivocada que seja, principalmente no aspecto científico, mas no futuro ela servirá. Uma dessas ideias que nós vemos muito é a questão do misticismo. Pessoas que adoram ser místicas, pessoas que adoram ainda a infância das ideias. Olha, não faça isso que isso faz mal. Olha, não ande assim que isso faz mal. Olha, eu quando eu era pequena passei por isso e é por isso que eu estou assim. Minha gente, isso não existe. Quando o homem aprender e quiser aprender que tudo nele move a uma atuação moral, ele deixará essas ideias, infelizmente, infantis. Infantis. Porque jamais Deus vai criar algo que prejudique o homem. Não existe isso. O que existe é que o homem, pelo seu estado moral, aflige essa lei, né? Se prejudica e ele mesmo é que tem que arcar com as consequências. Ele é que tem que consertar, porque o desequilíbrio está nele. É como a exemplo disso, às vezes uma pessoa diz assim: pô, fulano é perturbado, as ideias dele é perturbado. Depende. Eu costumo dizer que uma criatura diz que as ideias espirituais são perturbadas, não é as ideias espirituais que é perturbada, ela que é perturbada, porque ela não tem diretriz da vida, ela não sabe se conduzir, porque as ideias espirituais, ela tende a esclarecer o homem e não a perturbá-lo. A respeito disso é questão da mediunidade. Porque em uns a mediunidade ela não traz consequências e outros trazem. É questão moral. É questão moral, porque um baixa no sanatório e o outro brilha. É a questão moral. Porque um tem condição de ver melhor, enquanto que outro se perturba, sai até gritando. É a questão moral. O homem age moralmente. É igual quando você vê uma criança, eu gosto sempre de observar isso. Outro dia, uma filha de uma colega minha de trabalho, ela está contando, que ela caiu e nessa queda ela partiu a testa. A criança que estava com a testa partida estava mais tranquila do que a mãe. E a mãe doida, e a criança olhando para a cara dela, observando o desespero que ela estava. Agora imagine, uma criança que tem, não sei se foi 4 anos, foi 5 anos, a criança olhando para ela, o sangue descendo e a criança olhando o desespero que a mãe estava, e ela tranquila. Quer dizer, isso parte de quê? Isso parte da evolução do espírito. É evolução do espírito. Da mesma forma, é quando vemos crianças superarem a ideia de seus pais. O espírito ali tem mais evolução do que os pais. Ah, mas sim, porque ele é pai e mãe. Porque Deus achou viável assim. Mas a questão moral, os filhos não há. Isso está no livro da codificação. É cientificamente provado. Nós não arrastamos nada de pai e mãe na questão moral. Na questão física, sim, por força de uma organização social. Temos que ter origem física, os nossos caracteres nós arrastamos, ou pouco não, mas arrastamos, os genes, porque vivemos numa questão social. Deus assim quis.
Então, cada ser tem que ver, tem que se saber qual é a origem, né, dos seus familiares, a que ele pertence, em que grau consanguíneo ele pertence. Mas a nível espiritual não. É por isso que as atitudes do espírito, estando ele em meios hostis, ele supera. Ele mostra-se diferente dos seus pais e de tantas outras pessoas no meio em que ele vive, né? Ainda falando na questão do sono, algumas vezes os espíritos, tanto os espíritos perturbadores como os espíritos bons, eles aproveitam desse estado de torpor para ou atormentar, que é o que vemos muito que o povo chama de insônia, né? Muitas dessas insônias, elas são obsessão. Assim também como os espíritos superiores, os espíritos bons, os nossos entes queridos, nossos anjos de guarda, aproveita esse momento para nos dar conselhos úteis, que sendo nós dóceis, nós aceitamos. Então, nesse momento de desprendimento, de liberdade que temos, podemos nos certificar de que nós não somos futura carniça. O corpo, ele exerce influência, o organismo exerce influência sobre o espírito? Sim, exerce. O organismo não responde pelas atitudes morais, mas ele reflete as influências no espírito. O espírito sente. Tanto sim que quando nós estamos doentes, nós ficamos com as nossas ideias meia perturbadas. Ficamos com as ideias perturbadas. Isso por força do enfraquecimento do organismo, né? Não é que o espírito, ao se afastar do corpo, ele sofre essas influências, sim. Nós sofremos a influência do organismo. Kardec já diz isso, né? Agora, claro, no que consiste o domínio das faculdades mediante as observações espirituais, isso cabe a nós. Porque muitas das vezes estamos... Isso é um fenômeno muito natural. Algumas vezes, isso acontece muito comigo. Eu estou assim naquela sonolência em casa, eu estou conversando com os espíritos, eu estou em algum lugar fazendo alguma coisa, eu estou vendo o espírito que me observava quando eu estava em vigília em algum lugar. Então, essa é a manifestação do mundo espiritual. Muitos se perturbam por quê? Aí diz assim, eu estou ficando doida. Ainda acha a psicologia, né, para fortalecer, que é ilusão da mente, né? E que não é ilusão da mente. É o afrouxamento do corpo que possibilita o espírito se comunicar com os seus iguais. Não tem nada demais aí. Nada. De mal, desculpe, não tem nada de mal aí. Da mesma forma, é a criança, que muitos acham que não sofre influência. Sofre a criança, não é criança, é espírito. O corpo não impede que a criança, o espírito, tenha contato com o espírito. Não existe isso. Porque a criança, o corpo ali, é o médium. É o médium. Aí quando muitas dessas crianças, Carlos Bernardo fala muito a respeito dessa questão da obsessão em criança. Carlos Bernardo Loureiro fala muito a respeito da influência
dos espíritos em criança, que infelizmente muitos ainda não acreditam, não compreendem e não querem admitir. Não querem admitir, porque tem-se a criança, como eu estava conversando com o Marcos, tem-se a criança, ou melhor, vê a criança só com aquele corpinho fragilizado. Mas o corpinho ali, meu bem, não responde por ninguém não, viu? Ali tem um espírito sabido, que tem consciência. Ele não está passando por corpo, mas ele tem consciência. Tanto sim que quando ele tem que dar vazão às suas misérias, ele dá, ele mata, ele rouba, ele estupra, ele faz miséria. Mas o que se vê ali, infelizmente, como o homem ainda está no seu atraso moral, ele só vê o corpo. Coitadinho, o corpo é frágil. O corpo é frágil, mas o espírito não. Tanto sim que quando o corpo começa a se fortalecer, o espírito começa a dar deles. Começa a mostrar quem é realmente ele. Que a psicologia atribuiu que o jovem, o adolescente, ele só tem um caráter formado a partir dos 15 e 16 anos. Né? E isso é um contrassenso, porque vemos aí que criança de 10, né? De 11 anos, já é chefe do tráfico. Muitos com um corpício mesmo, né? Tão frágil, mas a mente ali, meu amigo, trabalha. Isso mostra que as ideias é o nosso condutor. As ideias é o nosso condutor. E aqui a gente fica.